E hoje é o Dia Mundial do Hipnotismo e para falar dessa data e também da prática da hipnose, a gente vai conversar com o hipnoterapeuta Carlos Cassim, que já está aqui conosco. Carlos, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Band de Mulher, pela terceira vez, né? Muito boa tarde, obrigado, Débora, pelo convite. Já me sinto em casa aqui no Band. E é um prazer sempre colaborar com vocês aqui. Obrigado. Que delícia, obrigada. Ô, Cassim, já explica pra gente a nossa primeira pergunta, a nossa dúvida, né? Todas as pessoas, elas podem ser hipnotizadas? Todas as pessoas podem sim ser hipnotizadas, exceto por um detalhe. Essas pessoas precisam querer. Então, parte de eu desejo ser hipnotizado, eu vou aceitar as instruções e eu vou me render ao processo. Aí, todo mundo pode ser hipnotizado sim. Ou seja, tem que aceitar. Tem que aceitar. O processo da hipnose, ele parte da sugestão. Então, se você não aceita a sugestão, se você tem muito receio, você não consegue entrar em transe e fazer o processo terapêutico, no caso, com a hipnose. Entendi. E a técnica da hipnose, Cassim, ela tem como bloqueio da dor? Olha, existe sim técnicas de hipnose para você ter controle da dor. Eu associo a hipnose clínica, as palavras, com a meditação, por exemplo, e com isso é possível você tirar dores, mas olha só, dores que eu chamo de dores emocionais. Se você tem uma fratura, se você se cortou, é óbvio que aquilo não vai resolver naquele momento para você, precisa de um médico. Mas dor de cabeça, dor nas articulações, insônia, ansiedade, tudo isso com hipnose você consegue sim ajudar muito a tratar. E Cassim, a hipnoterapia, ela pode também ser um tratamento para quem tem depressão? Olha que interessante isso. A hipnose, ela é uma ferramenta. Então, eu acredito que nada funcione de forma isolada. Então, só a hipnose, acredito que não. Só a terapia, acredito que não. Só o remédio, acredito que não. Então, tendo a hipnose como uma ferramenta, é um conjunto que você pode sim utilizar a hipnose para depressão, para ansiedade e para outros fins. E quanto leva uma sessão? Em média, uma hora e meia é uma boa sessão. Se for a primeira, pode levar até 3 horas, porque tem um período antes de conversa. 3 horas? É que assim, esse pelo menos é a maneira como... É tipo uma anamnese? Isso, antes? uma anamnese. Então, rola uma conversa antes, algumas perguntas pontuais. Eu tenho formação em programação neurolinguística também. Então, esse primeiro momento, eu vou ler se a pessoa está mentindo. É mesmo? Se ela está escondendo alguma coisa, se ela está criando alguma coisa na hora, se ela está com vergonha, com medo. Então, essa leitura é fundamental, porque eu consigo calibrar para quando eu for entrar literalmente no processo terapêutico, eu já consigo sentir e ajudar mais a pessoa que está comigo. E você consegue perceber, por exemplo, a pessoa que... Eu já li, eu não lembro se eu vi em algum programa, que quando a pessoa olha para a lateral, ela está mentindo, é isso? Tem um lado específico? Tem um lado específico. Pode mudar quando a pessoa é canhota, pode mudar isso. É mesmo? Pode mudar. Conta pra gente, como que a pessoa mente? Olha só, hein? Explica pra gente, assim, como a pessoa mente. Agora, você vai chegar em casa, vai olhar bem no olho do seu marido ou da sua esposa e fazer uma pergunta pra ela. Não, sacanagem, não faz isso não. Não é bem assim, não é bem assim. Então, assim, estudos mostram que na parte de quando eu olho pra cá, deixa eu olhar pra câmera. Se eu tô conversando com alguém e aí me pergunta alguma coisa e eu começo a olhar pra cá pra responder, eu tô no campo das ideias e da lembrança. Ou seja, do lado direito, do lado direito pra cima. Direito. Isso, eu tô no campo das ideias e lembranças. Eu tô pra cá. Se é alguma outra coisa que eu preciso recordar, por exemplo, de fala, como é que foi a conversa? O que aconteceu lá? Aí eu vou buscar mais não. É curioso, porque pra cima é a lembrança e é onde tem o cérebro, né? Pra esquerda é onde você vai pra orelha. Então, como é que eu fui? Como é que eu ouvi aquilo? E quando eu tô sentindo muito, eu tô aqui. É mais pra baixo, é mais coração. É mesmo? Então, se eu te perguntar agora... São 3 níveis, São assim, 3 níveis. Um deles, inclusive, é o lado que você recorda e o outro é o lado que você cria. Se eu falar pra você, vamos fazer um experimento ao vivo aqui agora. Vamos. Imagine... Quero que você monte a imagem tem que olhar pra câmera, né? Tá bom. Imagine uma aranha com 8 patas e com o nariz de palhaço e a orelha do Mickey. Mas imagine. Desenha na sua cabeça como que é isso. Tá? O teu olho levemente ele vai para algum lugar e você vai buscar essa informação porque você está criando essa informação. Eu tentei ir para cá, para a esquerda. Tá, agora eu falo para você. Se lembre como foi seu aniversário de 15 anos, com todos os detalhes. Gente, vai automático. Aí, então, o campo da memória, de buscar uma informação que existe, tá de um lado. Criar tá do outro. Criar tem a ver com mentir. Né? Se eu vou falar pra você assim, o que aconteceu no acidente, Débora? Você vai querer mentir pra mim? Você fala, o carro tá... Você começa a criar. Então, criar tá de um lado, lembrar tá do outro. E aí tem os níveis, né? De sentimento, de audição e de memória. Ô, Cassim, e a técnica da hipnose pode ser aplicada também nos bebês? Não pode por um simples motivo. Como a hipnose é sugestão,
tem que ter domínio da linguagem. Então, o bebê ele ainda não entende aquilo. Ou seja, nem o bebê e nem a criança. Então, por exemplo, você não trabalha então com adolescentes? Olha, com crianças a partir de 5, 6 anos já é possível. Eu fiz um atendimento, inclusive, presencial com uma criança de 5, 6 anos, porque já entende. Então, eu já consigo conversar, eu consigo fazer perguntas. Um bebê não, porque não tem domínio da linguagem, não está entendendo o que está acontecendo. É, porque os pais também poderiam ser envolvidos. Os pais são envolvidos também nesse processo? Quando por exemplo, as crianças que desde 6 anos que você falou, eles são envolvidos também, não Olha, são? por uma questão até de segurança, o pai ou a mãe fica na sessão dentro da sala o tempo todo. Entendi. Porque não é que pode acontecer alguma coisa, mas é fundamental que o pai e a mãe estejam ali ouvindo. Entendi. Até porque eu posso calibrar depois e falar assim, olha, foi realmente desse jeito? Não, não foi, foi de outro. A gente vai trabalhar com essas informações, então o pai e a mãe participam sim. Entendi. Cassim, a gente recebeu agora uma mensagem da nossa telespectadora Kátia Silvia, ela é de Arthur Nogueira. Ela está fazendo uma pergunta aqui. Fiz uma sessão de hipnose e senti bem parecido com os sonhos. Podemos sonhar enquanto somos hipnotizados? Ótima pergunta. Muitas vezes a pessoa passa pelo processo de hipnose, por uma sessão de hipnose, e quando termina ela fala assim, já foi? Foi isso a hipnose? Aconteceu? Porque ela tem dúvidas se aquilo é real ou se aquilo não é real, por um motivo interessante. Parece que na hipnose você vai para algum lugar muito distante e aí tem a pergunta clássica, né? E se eu não voltar da hipnose, ficar para sempre lá? A pergunta é, lá onde, né? Você não vai para lugar nenhum, né? Você fica ali naquele lugarzinho de olho fechado, você se concentra e vai buscar informações dentro da sua memória, dentro de você. Então, o sonhar é uma sensação, não é sonho, tá? É importante, não é sonho. É uma criação dentro do processo terapêutico com a técnica da hipnose, não é sonho. Você criou aquilo ou lembrou daquilo. Isso durante a hipnose? Durante a hipnose. Mas tem como a gente sonhar, tem como a gente lembrar o que aconteceu durante a sessão? A gente 100%. lembra de tudo? Tudo. Você ouve tudo, você sente tudo, você percebe tudo. E por isso o ambiente tem que ser extremamente silencioso, nada de celular, nada de nem ruído. Se for uma rua movimentada, atrapalha. Então tem que ser muito silencioso, porque qualquer coisa, um cachorro latindo te tira da hipnose. Porque você está ali lembrando daquilo, muitas vezes é um trauma profundo, alguma coisa que você está buscando, e aí late um cachorro, alguém bate uma porta, se desconecta daquilo. Nossa, e Cassim, tem como a gente buscar também desde quando nós éramos na barriga, na gestação? Tem como buscar tudo? Tem. Tem inclusive o seguinte, existe a regressão hipnótica. A regressão hipnótica, tem que tomar muito cuidado com a palavra, tá? Porque regressão remete ao espiritismo, a religiões e tudo mais. Sim. Mas a regressão hipnótica não tem nada a ver com isso. A regressão hipnótica, na verdade, você vai fazer uma busca na tua memória. Então, você pode voltar 5 anos, 10 anos, na adolescência, na infância. E tem muitos relatos de pessoas que, durante a sessão de hipnose, se lembram de coisas que ouviram enquanto estava na barriga da mãe. É mesmo? Sim. Olha, pelo menos as sensações, os sentimentos. Pensa numa criança que, de repente, foi rejeitada, de repente, uma tentativa de aborto. Tudo aquilo está sendo gravado, tudo aquilo está sendo registrado naquela criança que vai nascer. Então, dentro de um processo hipnótico, é possível chegar naquele ponto. Isso é interessante. Ah, então você vai voltar na memória e apagar o meu trauma? Não. Você volta naquele momento e vai ressignificar, dar um novo significado para aquilo. Quando você dá um novo significado para um trauma, você consegue olhar para aquilo com outros olhos, aceitar aquilo e seguir a vida de uma maneira melhor. Já saber, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que aconteceu, né? Não sabem. As pessoas já com idade não sabem o que aconteceu antes, então já tem uma... O nosso cérebro, ele é curioso, né? Ele nos protege o tempo todo. Então, muitas vezes, essa amnésia é um disfarce. Dói tanto, doeu tanto, foi tão traumático que... O que aconteceu? Eu não lembro direito. Não lembro direito. Lembra. Se buscar, lembra, mas você não quer lembrar. Então, você tem uma amnésia supostamente simulada ali pelo seu cérebro. E é isso, então, que acontece com o cérebro? Durante a hipnose? Durante a hipnose... O que acontece realmente com o cérebro? A gente consegue acessar áreas que o bloqueio inicial não te permite acessar. Então, vamos imaginar o seguinte. Você tem algum problema emocional, algum trauma com o pai, com uma mãe. E você não quer acessar aquilo, e quando você está na terapia, você não quer falar daquilo, quando você está com seus amigos, você não quer falar daquilo, mas aquilo te incomoda e você não quer falar daquilo. Dentro do processo com a hipnose clínica, com a terapia pela hipnose, a pessoa baixa a guarda. Então, ela está num outro processo, a linguagem é outra, o volume é outro, o ambiente é seguro. Claro que o hipnoterapeuta conta muito, porque se a pessoa sente confiança suficiente nele, na autoridade dele, a pessoa se entrega para o processo. E ali a gente consegue acessar estados emocionais diferentes para poder justamente ressignificar. Seria uma programação mental? Podemos chamar de...
utilizamos técnicas da programação mental, da programação neurolinguística também. Isso confunde muito a PNL com a hipnose por uma questão de sugestão e das palavras. Então, mas o reprogramar dá a sensação, Débora, que eu entro na tua mente e faço algo no teu cérebro, na tua mente. Não existe isso. Eu sugiro, eu te ajudo, eu te acompanho, né? Você está de olhos fechados, mas eu estou com você na tua visualização muitas vezes e ali você faz as coisas. Então, quem está sendo hipnotizado faz todo o processo. Isso é legal frisar, porque parece o seguinte, vou no hipnoterapeuta, ele vai resolver minha vida. Não, né? Não vai, autorresponsabilidade, depende de você. Você precisa de um bom profissional para te conduzir. O processo você faz. Que bacana. Cassim, deixa seu Instagram para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, que eu sei que a sua rede social é bem bombada. Deixa seu Instagram pra gente. Meu Instagram é Cassim, igual aparece no meu nome aqui, @Cassim, tá? É só Cassim, seguir @Cassim. Cassim, @Cassim. Cassim. Isso, @Cassim. Lá você vai encontrar assuntos, tem de meditação para crianças, um pouco mais para trás, sobre hipnose também, e recentemente sobre empreendedorismo digital, sobre marketing digital e negócios online. Muito conteúdo, né? Tem muita coisa lá. Meu bem, muito obrigada. Foi um excelente 2022 para você. Sabe que você mora no meu coração. Obrigada mais uma vez aqui para você, para toda a equipe. Mandar um beijo pro Danilo também. Que massa. Tá bom? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço viu? o convite. Conte sempre comigo, viu? Obrigada. Obrigado.